Muito bem-vindos a mais um Café Digital. Café este que vamos continuar a explorar as temáticas associadas à transformação digital. Esta iniciativa é uma coorganização entre a Universidade de Évora e a Ecotec Portugal e integra-se na dinâmica do projeto Connect Pymes, que tem como objetivo fomentar a melhoria da competitividade através da transformação digital das empresas. Esta iniciativa visa um ciclo de conversas informais sobre a temática da transformação digital e conta com especialistas com profundo conhecimento sobre o tema. Hoje connosco temos Francisco Caselli, ele que vem em representação da PHC, e eu que poderia estar aqui a apresentar o Francisco, mas ninguém melhor que o próprio Francisco para se apresentar a si e à PHC. Bom dia, Francisco. Bom dia, Guilherme. Bom dia. Bom, desde já muito obrigado por este convite e por esta iniciativa. A transformação digital é realmente um fator crítico de sucesso para o futuro das empresas, sejam elas de que dimensão for, e este género de iniciativas são realmente importantes para as pessoas estarem por dentro dos assuntos, conversarem à vontade, e sabemos todos do que é que estamos a falar. A PHC, como o Guilherme referiu, eu trabalho na PHC, faço parte da PHC, sou um dos responsáveis da PHC, sou fundador da PHC também. É uma software house, totalmente nacional, e nós desenvolvemos ferramentas de software de gestão, basicamente. Portanto, estamos num ponto de vista privilegiado, precisamente para ajudar as empresas neste caminho da transformação digital. O meu papel dentro da PHC já foi muito. Atualmente eu trabalho principalmente na área de data science e de performance de processos, performance das empresas, e como é que o software de gestão pode ajudar nessa área. E tenho muito gosto de estar aqui, agradecendo mais uma vez à Ecotec, à Universidade de Évora e ao Guilherme e ao Paulo por nos terem convidado e por estarmos aqui a conversar um pouquinho. Eu espero que estejam todos bem repostados a tomar o vosso pequeno almoço. Eu já tomei o meu pequeno almoço, tomei uma torrada e um café e um iogurte, e eu espero que vocês também estejam a fazer o mesmo. E vamos conversar um pouquinho sobre isto, Guilherme. Não sei se quer... É mesmo isso. Para nós é que é efetivamente uma honra ter a vossa participação, aliás, e claro com uma evidente disponibilidade, até porque vocês, em termos de transformação digital, já iniciaram a vossa transformação há algum tempo. Aliás, vocês já são de base tecnológica, de alguma forma todas estas temáticas para vocês, para lá internamente, o vosso trabalho também é ajudar as empresas externamente a atingir os seus objetivos no que diz respeito à transformação digital. E posto isto, tal como disse, quer internamente, quer externamente, vocês já têm vindo a trabalhar nestas temáticas. A minha primeira pergunta iria muito nesse sentido. Como é que vocês iniciam e apoiam um projeto num cliente quando mesmo vem com uma necessidade e que quer dar os primeiros passos no que diz respeito ao contexto de transformação digital? Pois, isso é uma excelente pergunta, Guilherme, porque o começo é realmente a parte mais difícil. Geralmente a parte mais difícil é o começo, é a percepção de que isto realmente é necessário e depois por onde começar. Nós temos um posicionamento específico sobre esta questão, porque nós não trabalhamos diretamente, especificamente com os clientes finais, pelo menos num trabalho pessoal, mas nós temos uma rede de parceiros altamente especializados, espalhados, no caso de Portugal, por todo Portugal, mas também lá fora nos outros países onde nós estamos posicionados, e essa rede de parceiros são empresas, desde empresas consultoras, de base tecnológica e outras não tanto, que ajudam precisamente as empresas a implementar e usar as nossas ferramentas, mas têm valências mais avançadas. Para além disso, ainda acrescentam valor, dando consultoria, apoiando as empresas, e sejam de que dimensão forem, no caminho de transformação digital ou outros que pretendam fazer. No entanto, nós, para além de desenvolvermos as ferramentas, nós, e uma vez que sabemos bastante deste assunto, como o Guilherme disse, estamos nisto já há muito tempo, contribuímos imenso para ajudar todas essas empresas nisto. Nós temos uma data de iniciativas que nos permitem ajudar os nossos parceiros e os clientes finais a perceberem o que é isto da transformação digital e a fazerem o melhor caminho. Nós, inclusivamente,
percebemos, e temos estudado isto ao longo do tempo, e percebemos que existem basicamente três tipos de empresas ou clientes ou empresários que se posicionam face a isto da transformação digital. Portanto, ninguém deixou de ouvir este assunto, como é evidente, mas há várias personas diferentes. Há aqui três pontos de vista. Há aquelas pessoas que estão ainda na fase cética. São céticos, são aqueles que nós chamamos os céticos. São as pessoas que dizem que a transformação digital não é para mim. Essas coisas é para as empresas grandes, não é para a minha empresa que é pequena. É uma coisa que dá uma trabalheira a implementar e o ROI não é assim tão grande. Portugal não está ainda preparado para isso. Portanto, tem uma data de dúvidas, questões que nos leva a chamar-lhes de céticos, e essas pessoas estão ainda naquele estágio em que necessitam ou podem ganhar imenso em serem convencidas, entre aspas, porque nós não convencemos ninguém, como é lógico, de que estas ferramentas, estas alterações de processos são realmente boas e, mais do que boas, são críticas para o sucesso, e que quem não as aproveitar vai ficar para trás, claramente. Eu não gosto de dizer que essas empresas vão morrer, porque ninguém faz futurologia, mas claramente essas empresas vão ficar para trás. Depois há aquele empresário que já está num nível um bocadinho mais à frente. Nós chamamos os curiosos. São aqueles que já perceberam que não dá para passar ao lado disto, que nós realmente temos que usar esta transformação digital para que as nossas empresas tenham sucesso e sejam competitivas, mas não sabem, não fazem a mínima ideia de por onde pegar, o que é que existe, quem é que os pode ajudar. Nós chamamos esses os curiosos. E depois temos aquilo que nós chamamos, talvez, os exploradores, que são aquelas pessoas que já perceberam o que é isto de transformação digital, ou pelo menos têm uma ideia do que é, mas já escolheram até uma área ou outra que querem implementar, mas não sabem como fazer. E querem andar à procura de como fazer isto, guias, empresas que os possam ajudar, etc. Então temos estas três personas que são muito diferentes. E nós tentamos ajudá-las todas à sua maneira, porque todas elas estão em estágios diferentes. Nós vamos inclusivamente lançar um portal, uma ferramenta, uma plataforma que vai precisamente permitir ajudar estas pessoas com conteúdos, com guias, para as pessoas se poderem pesquisar, procurar, eventualmente preencher alguns inquéritos de diagnóstico, e a partir daí conseguem perceber, eu estou posicionado neste sítio, eu podia ganhar aqui, eu podia ganhar ali. E então, desta maneira, nós conseguimos fornecer ferramentas para estas empresas poderem posicionar, perceber onde é que estão, tirar as suas dúvidas e depois escolherem as melhores ferramentas, os melhores softwares e os melhores parceiros para poderem implementar a transformação digital. Outra ferramenta que nós temos muito boa é precisamente para os nossos parceiros. Os próprios parceiros que nós temos estão em estágios diferentes. Por outro lado, nós gostamos de aproveitar uma grande sinergia que existe entre tudo o que nós aprendemos e recolhemos também do nosso ecossistema sobre conhecimento nesta área. Então criámos uma ferramenta que permite precisamente aos nossos parceiros fazerem de uma maneira normalizada e profunda um levantamento de necessidades junto de um cliente, com as perguntas certas, as questões corretas, ferramentas de diagnóstico, para poderem precisamente chegar ao pé destas empresas e ajudar estas empresas a fazer o seu diagnóstico, perceberem o que é que precisam, o que é que não precisam, onde é que podem ser ajudadas, e pronto, e depois esta ferramenta que nós chamamos de Implementation Boost, esta ferramenta vai mais à frente depois e ajuda os nossos parceiros realmente a implementar esta transformação e esta transição nessas empresas, escolhendo as ferramentas certas, explicando como é que se implementa cada uma destas ferramentas, etc. Portanto, isto é basicamente a nossa forma de estar aqui nesta área. Como eu lhe disse, nós não falamos diretamente com o cliente, apesar de estarmos perfeitamente disponíveis, apesar de não trabalharmos diretamente em termos de negócio com o cliente final, nós estamos totalmente disponíveis para falar com os clientes, com as empresas que precisam de ajuda, ou que querem tirar dúvidas, ou que querem apoio, seja lá o que for. Nós inauguramos agora recentemente uma nova sede em Lisboa, um edifício que nós fizemos à nossa medida, à qual chamámos House of Digital Business, em que o objetivo é precisamente isso, é ser uma casa aberta, em que qualquer empresa, qualquer potencial cliente, seja lá quem for, possa entrar pela nossa casa e nós e os nossos parceiros ajudarmos-los a perceber qual é que é o caminho, qual é que será o melhor. Temos salas específicas para fazer demonstrações ou apresentações, temos salas para startups que queiram iniciar o seu caminho, podem se instalar lá, temos lá uma ou duas instaladas que estão a trabalhar, não têm especificamente nada a ver connosco, mas nós fornecemos esse serviço,
E desta maneira nós aproveitamos para impulsionar todo o tecido empresarial português nesta história da transformação digital, porque temos que ajudar o país a fazer este caminho. E acho que é isto. Muito bem, Francisco, aliás, pelo que descreve da nossa sede, tinha sido público, portanto foi noticiado que vocês iam alterar as vossas instalações, agora fiquei muito curioso de visitar as mesmas e certamente a nossa audiência também. São todos muito bem-vindos. Agradecemos o convite estendido. Continuando, falou há pouco da vossa ferramenta que tem que apoia as organizações. A aplicação que vocês fazem numa primeira fase, que vem no seguimento da pergunta anterior, acaba por ser transversal aos 3 grupos que o Francisco definiu, ou existe alguma especificidade entre os curiosos e os céticos, pegando nas suas palavras? É realmente muito diferente. Portanto, já agora aproveitando para responder a uma das perguntas que apareceu aqui, portanto, as personas que eu identifiquei e que nós trabalhamos são os curiosos, os céticos, ou começando pelos céticos, os curiosos e os exploradores, dependendo do nível em questão. E realmente estas ferramentas têm que se adaptar a essas pessoas. A plataforma que nós vamos lançar está precisamente preparada para fazer as perguntas e fornecer as ferramentas específicas para cada um. No cético eu tenho que lhe mostrar quais são as vantagens da transformação digital. Porque é que isto é um fator crítico de sucesso? Porque é que não podemos passar ao lado disto? O que é que nós ganhamos com isto ou o que é que nós perdermos se não ficarmos dentro da transformação digital? O que é que acontece quando eu tenho uma empresa ao meu lado que se automatiza completamente e que consegue pôr as pessoas a trabalhar em trabalhos mais criativos que acrescentam mais valor em vez de estarem a fazer trabalhos mais manuais? E se calhar a minha empresa consegue também transformar-se e automatizar-se, porque senão vou eu ficar a fazer os trabalhos manuais enquanto as outras empresas conseguem aproveitar o seu valor intelectual, a sua capacidade intelectual, o seu capital intelectual para acrescentarem mais valor, porque as pessoas não estão a fazer tarefas repetitivas. Se eu realmente apenas vender numa loja física porque estou habituado a isso e sei que o contacto direto com o meu cliente é absolutamente essencial e pensar que nunca vou entrar no retalho online porque isso não faz sentido para mim, a minha venda só se concretiza e só realmente forneço um bom serviço aos meus clientes se eu tiver um contacto direto, se eu estiver frente a frente com ele e explicar em que é que os meus serviços, os meus produtos lhe acrescentam. Posso pensar dessa maneira. É muito fácil pensar desta maneira. Isto é claramente um pensamento de um cético, sem qualquer julgamento negativo a estes nomes, não é? Como é evidente. Mas a transformação digital tem realmente muitas vertentes. Eu posso perfeitamente ter na minha loja física, ou no meu contacto físico, posso ter uma ferramenta em que eu apresento digitalmente aos meus clientes tudo aquilo que eu tenho. Se calhar eu na minha loja física não tenho capacidade para ter o inventário completo de tudo que eu tenho, com todas as cores, com todos os tamanhos. E se calhar eu, mesmo no contacto físico, consigo ter uma ferramenta em que apresento aos meus clientes o que é que eu tenho, como é que eu lhe posso fornecer. Portanto, há aqui muitas coisas que se podem fazer dentro da transformação digital e os céticos têm realmente que perceber que não se pode realmente ficar para trás. Depois, os curiosos já estão noutro estágio diferente e aquilo que eu tenho que fornecer às pessoas dessa área são precisamente guias, business cases, case studies. Eles são curiosos, eles já perceberam que realmente aquilo é essencial e então as ferramentas são diferentes, são ferramentas mais do género de como é que eu escolho o que é que eu vou fazer, como é que eu escolho as coisas que eu vou trabalhar. É realmente diferente e são ferramentas que têm outra perspectiva. Os exploradores já são aqueles que precisam de saber quais é que são as ferramentas que existem, como é que eu implemento esta ferramenta, quais é que são as dicas, os truques para implementar bem alguma destas ferramentas ou destas plataformas ou destas transformações digitais. Se eu quero implementar um site de venda online na minha empresa, quais é que são os truques? É essencial a parte dos shippings, da entrega, a parte dos modos de pagamento,
como é que deve ser apresentado uma lista, um catálogo de produtos. Portanto, os exploradores já estão nesta fase, estão numa fase totalmente diferente. E cada um deles tem realmente desafios diferentes, problemas diferentes que têm que ultrapassar, e em todos eles há problemas. Quando eu decido começar a implementar um projeto, por exemplo, há aquelas empresas que já decidiram, não, ok, a transformação digital é essencial e eu tenho que entrar por aí, mas então o que é que eu vou fazer? Isto são tudo projetos dentro da minha empresa, eu tenho agora que implementar isto, eu tenho que juntar equipas multidisciplinares que vão trabalhar nisto, mas quais delas é que eu vou fazer? Isto dá uma trabalheira gigantesca. Eu vou tirar as pessoas da operação do dia-a-dia para fazerem isto? Qual é que eu vou escolher? Vou escolher automatizar um processo? Vou escolher criar uma ferramenta de colaboração interna? Vou escolher criar um site? Quais é que são as coisas que eu tenho que escolher e por onde é que eu tenho que ultrapassar? E há aqui também muita ajuda que as pessoas podem ter e ferramentas que os ajudam a decidir quais é que são as melhores coisas. Eu costumo dizer que o essencial é as empresas perceberem qual é que é o customer journey, ou seja, quais é que são as necessidades do seu cliente. O que é que o seu cliente quer? E a partir daí onde é que eu posso acrescentar valor? Onde é que eu posso acrescentar mais valor? E depois de perceber exatamente isso, quais é que são as necessidades do meu cliente, quais é que são as dores, os problemas que ele tem, eu então começo a ter ideias, ok, como é que eu posso melhorar a experiência deste cliente? E depois escolher as áreas em que eu quero investir. E essa escolha normalmente é a parte mais difícil. Realmente é a parte mais difícil, até porque nós queremos fazer tudo de uma só vez, em vez de partirmos às postas, como costumamos dizer, é muito mais ágil e versátil eu conseguir partir as coisas às postas e escolher, ok, eu tenho aqui uma panóplia de 10 coisas onde eu podia investir. Em qual é que eu vou investir? Qual delas é que eu vou investir? Este é um dos grandes problemas dos nossos empresários. E normalmente põem-se a pensar, olha, isto aqui custa não sei quantas horas e não sei quantos euros para implementar esta solução. Esta custa X, esta custa Y. Epá, isto dá tudo muito trabalho, qual é que eu vou começar por escolher e qual é que leva mais tempo a fazer e qual é que leva menos tempo a fazer? E se calhar não é por aí que as pessoas têm que ir. O que os nossos empresários têm que pensar é, quanto é que me custa a mim não ter aquela funcionalidade, aquela implementação, aquela transformação? O que é que me traz mais valor acrescentado? É esta ou é aquela? E se eu fizer um ranking de todas as coisas que me trazem valor acrescentado e eu conseguir imaginar, olha, por cada dia que passa que eu não tenho o meu site no ar, quanto é que isto me custa? Por cada dia que passa em que a minha área operacional de entregas não está automatizada, quanto é que isto me custa? Seja em poupança de horas, de recursos, seja em vendas extras que eu faça, portanto, cada uma destas coisas tem um valor acrescentado que pode ser poupança de custos, pode ser aumento de vendas, pode ser proteção de vendas, podem ser várias coisas. E se eu identificar exatamente qual é que é o valor de cada uma destas coisas, tipicamente, e esta é a nossa experiência, eu vou conseguir identificar que há 2 ou 3 coisas que têm muito mais valor do que as outras. Mas assim, claramente mais do que as outras. E então é um bocado irrelevante eu estar a pensar se uma custa 20 horas de implementação ou se outra custa 50 horas de implementação, porque a diferença do valor acrescentado é tão grande que está claro à minha frente para onde é que eu tenho que ir. É óbvio que eu tenho que ir para estas, porque independentemente do custo que elas me trazem a implementar, há 2 ou 3 que me trazem muito, mas muito mais valor do que as outras. E está decidido. Portanto, há aqui várias questões muito importantes e lá está, depende exatamente do estágio em que as empresas estão. Se as empresas estão ainda num estágio explorador ou já estão na fase de implementação ou estão ainda mais atrás em curiosos ou em céticos. Vocês têm imensos casos, use cases, que poderiam apresentar, e o Francisco já começou aqui de alguma forma a dar a desmistificar essa questão dos use cases, mas nós gostávamos também de ir um bocadinho mais a fundo, tendo por base a vossa experiência, quais são os desafios que vocês mais têm deparado dos imensos processos de transformação digital que têm acompanhado no mercado nacional e também por esse mundo fora? Quais são os desafios mais recorrentes nas organizações em termos de transformação digital? É a capacidade financeira? É o know-how dos recursos humanos? É a resistência à mudança? É aquilo que o Francisco ainda há pouco estava a falar relativamente à avaliação do impacto de apostar em determinada tecnologia?
O que é que tem sido o ponto mais desafiante para os nossos empresários, até porque temos alguns a assistir e eles também, iniciando esta caminhada, é sempre bom saber quais é que poderão ser as maiores barreiras que eles terão que enfrentar. Claro, claro. E existem realmente vários obstáculos e vários desafios que tornam este caminho das empresas um pouquinho mais difícil, ou pelo menos mais desafiante. Eu diria que uma das primeiras é precisamente uma abordagem científica. As nossas empresas têm que ter uma abordagem totalmente científica a estes assuntos. Nós temos que fazer contas, temos que ser objetivos e concretos e pôr no papel exatamente a realidade daquilo que acontece e o que é que nós podemos ganhar com mudanças e transformações. E nós muitas vezes não fazemos isto. Nós muitas vezes baseamos-nos no nosso empirismo, na nossa experiência, que vale muito, mas é esse empirismo e essa experiência, principalmente a nossa experiência, o nosso conhecimento, é a melhor base para nós depois pormos no papel números, dados científicos, descrições concretas e objetivas, de maneira a eu conseguir observar exatamente e descrever no papel qual é que é o caminho do meu cliente, o que é que o meu cliente anda à procura, quais é que são as dificuldades do meu cliente, aonde é que ele vai à procura das suas coisas, ou internamente, quanto é que eu gasto em cada um dos meus processos, quanto tempo e quanto dinheiro é que me custa uma área e outra, quanto é que me custa o facto das pessoas trabalharem de forma autónoma e não trabalharem em equipa, de eu não utilizar a inteligência coletiva. Tudo isto é quantificável, seja por valores mais ou menos definidos, e o primeiro passo é realmente nós conseguirmos escrever e identificar toda esta área, ou seja, uma abordagem científica aos problemas e ao negócio. E esta abordagem científica só consegue ter realmente valor se eu tiver por trás de mim uma grande experiência de negócio e um grande conhecimento de negócio. Só que não chega a nós usarmos a nossa experiência de negócio como um achómetro, e depois em função do achómetro tomarmos as nossas decisões. Temos que ter realmente uma abordagem científica. Este, para mim, é um dos principais problemas do nosso tecido empresarial, às vezes, achamos que não é necessário, que dá muito trabalho e que não dá retorno de fazer este percurso de escrita, de identificação, de quantificação, da descrição do que é que o meu cliente quer, de quanto é que me custam as coisas, etc. Este é um dos problemas. Outra das questões é, por vezes, algum desconhecimento das ferramentas que existem, dos conceitos que existem, das soluções que existem. E aí este género de iniciativas como que estamos a fazer aqui hoje é ótima para isto. E o que eu digo às pessoas é vão à procura porque tenho a certeza que vão encontrar parceiros que os apoiam, empresas que os apoiam, entidades e organizações que os apoiam para conhecerem. Mas é preciso esta necessidade, esta sede de conhecimento, esta sede de ir atrás do que é que existe, esta curiosidade que muitos de nós adoramos, e eu pessoalmente sou um curioso nato e adoro ir explorar e conhecer e descobrir coisas novas, mas este gosto por coisas novas, este gosto por novidade, é absolutamente essencial para nós depois nos podermos atirar para a frente e podermos ir com segurança, porque já sabemos, já conhecemos aquilo que existe. Depois existe realmente a vontade interna, ou seja, nós temos que fazer uma espécie de campanha interna dentro das nossas empresas para estarmos todos alinhados dentro da questão. Todos sabermos quais é que são as dificuldades internas da minha empresa, todos sabermos qual é que é o potencial de ganho sobre esta transformação digital, e só com um alinhamento mais ou menos completo dentro da empresa é que nós conseguimos avançar, porque senão vai cada um para o seu lado, há uns que querem uma coisa, outros não querem, e isso torna imensamente difícil a implementação destas técnicas, destas ferramentas e desta transformação digital. Isto é absolutamente essencial. E eu digo, e o Guilherme já percebeu por este meu discurso, que estes problemas talvez sejam menos tangíveis, são muito mais importantes do que os outros, tal como a falta de dinheiro ou a sensação de falta de dinheiro, do investimento do capital, da falta do conhecimento,
são muito menos importantes esses do que estes que eu estou a dizer. A vontade, o alinhamento, a exploração e estar atento a tudo o que existe. Para mim é realmente aquilo que é essencial. Porque realmente existem áreas absolutamente espetaculares onde eu posso ganhar. Eu posso ganhar imenso na área da colaboração. Posso ter ferramentas em que partilho o conhecimento, em que alguém que sabe fazer uma coisa numa determinada área consegue comunicar e trabalhar em conjunto com o resto da equipa ou da empresa, de maneira que quando essa pessoa vá de férias nada para. E aquele conhecimento que é tão intrínseco e tão importante para a empresa continue, persiste. Porque se essa pessoa sai ou se essa pessoa vai de férias, não é por isso que aquele conhecimento deixa de existir. E as ferramentas colaborativas são essenciais para isso. Depois temos a área da automatização, já falei um bocadinho sobre isso. Eu consigo retirar o trabalho manual, o trabalho repetitivo, o trabalho que pode ser feito pelo software, pelas máquinas, pelo sistema, consigo retirar isso das pessoas para as pessoas realmente poderem crescer, poderem ser criativas, poderem acrescentar valor e inteligência ao processo, ao negócio, etc. Portanto, automatizar é absolutamente essencial. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, de uma ferramenta que nós lançámos agora há pouco tempo, que permitiu lançar compras, lançar faturas de fornecedores, por simplesmente lendo o QR Code que vem com a fatura do fornecedor. Hoje em dia, como vocês todos já viram, as faturas têm um QR Code. A AT assim o obriga e as faturas têm lá um QR Code. Então, por que não eu lançar uma compra, uma fatura de um fornecedor no meu sistema, por simplesmente pistolando, lendo, escaneando esse QR Code e está lançada a compra? Já viram a quantidade de tempo que eu ganho nestas pessoas que estavam por simplesmente a digitar uma fatura que chega? Ou melhor ainda, porque não importar automaticamente um conjunto de faturas do e-fatura? O e-fatura da AT tem lá as faturas todas que os meus fornecedores me passaram e se calhar uma data delas o sistema consegue aprender com aquelas faturas e lançá-las automaticamente, porque eu tenho faturas que são parecidas todos os meses, as faturas de eletricidade, das rendas dos edifícios, e se calhar eu carregando num botão elas são lançadas automaticamente e portanto é fatura. Portanto há aqui uma data de use cases que se podem realmente melhorar. Temos a área do fintech, pagamentos e recebimentos. Quem não gosta de receber a tempo? E eu ter ferramentas que me permitem eu enviar para o meu cliente a fatura com um link em que ela toca nesse link e vai parar a um portal onde diz lá, pode fazer o pagamento já aqui neste momento por MBWay ou por transferência bancária ou outra coisa qualquer. Pronto, são ferramentas realmente que quando nós olhamos para elas, quando nós ouvimos falar delas, nós ficamos com a percepção, realmente eu estou aqui a perder dinheiro. Estou a perder dinheiro, estou a perder tempo, estou a perder competitividade. E esta percepção do que existe é absolutamente essencial. E depois é aquilo que eu digo, Guilherme, não há grandes problemas depois na área de implementação. Desde que surja a vontade, desde que surja o alinhamento e desde que exista o conhecimento, isso é meio caminho andado, ou mais. Acho que é bastante mais do que meio caminho andado. Depois é uma questão de se alinhar. Nós ajudamos, tal como a maioria das empresas que fornecem estas plataformas, ajudamos com regras, com guias, com normas de implementação, com as ferramentas propriamente ditas, como é evidente. Portanto, nós estamos cá preparados para isso. Portanto, não é tanto aí que está o problema, é mais realmente no conhecimento e na mentalidade e em fazer contas no papel. A tal abordagem científica. Fantástico. Fizemos aqui já a ligação entre os desafios que vocês mais têm visto com a vossa experiência no mercado, ligado automaticamente com aqueles que são chamados os pontos-chave para ultrapassar aqui a questão da transformação digital, onde, em síntese, nós podemos resumir a esta análise, é uma avaliação mais científica, mais fina, e não uma percepção, que muitas vezes caímos nesse erro de tomar decisões tendo por base uma percepção, e depois, acho que aqui o ponto-chave das declarações do Francisco é certamente o alinhamento por parte das pessoas. Portanto, as pessoas têm que estar envolvidas, têm que ser enquadradas nos objetivos que a organização quer tomar, e isso parece que é o ponto determinante para o efeito. Agora, nós temos muitas empresas que estão numa fase de planeamento, e aqui há um ponto-chave que o Francisco fala. Na parte de implementação, quando o planeamento está bem delineado e toda a gente está envolvida, parece que corre sempre
tem sempre muito sucesso. Qual é que daria... Pronto, existe, eu percebo a reação do Francisco. Por norma, se o mesmo for implementado, naturalmente a implementação, claro que tem os seus próprios desafios, mas a parte do planeamento é fundamental. Nesse sentido, quais é que daria aqui em síntese como pontos-chave que são determinantes na fase de planeamento para a transformação digital? Eu diria, eu tenho uma abordagem, uma perspectiva talvez um pouco disruptiva até sobre esse assunto. Eu comentei, aliás, no início, ligeiramente sobre isso. Nós temos tendência a não querer avançar se não virmos o todo, se não tivermos a ver exatamente qual é que é a solução final, uma coisa grande, toda encaixada, toda montada. Queremos saber logo à partida ao futuro, isso é que para mas, nós seria o ideal. E queremos-lo com um detalhe muito grande. Queremos aquilo tudo especificadinho, tudo analisado, precisamente por causa da previsibilidade, para não termos medo, para termos certezas. Então eu só vou avançar se eu estiver a ver exatamente qual é que vai ser a solução final, como é que isto vai encaixar, como é que o site vai funcionar, como é que este processo vai ser transformado exatamente do princípio até ao fim. Isto normalmente tem a tendência para criar elefantes, grandes elefantes. E depois eu tenho que planear esse elefante todo. Tenho que planear a 1 ano, a 2 anos. Tudo o que vai acontecer, as equipas que vão estar envolvidas, os processos que vão ser transformados, qual é que vai ser a solução, onde é que os botões vão ficar, as instruções e os procedimentos que vão ter que ser alterados. E tenho que descrever isto tudo e planear a implementação disto tudo ao pormenor, com uma grande fase de análise, para depois estar preparado e então arrancar e já ter tudo determinadinho, para então agora vamos começar a trabalhar e vamos implementar tudo isto daqui para a frente. E para mim este tipo de abordagem é um dos principais problemas, é um dos principais causadores dos derrapanços, dos aumentos de custos, derrapanços seja em tempo, seja em custos, e de falhas de expectativas. Porque a verdade é que eu não consigo analisar à partida tudo. Eu não consigo planear assim com tanta antecedência. Aquilo que é real hoje, que é verdade hoje, já não é daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano. Portanto, eu estar a fazer uma coisa destas é contraproducente. E então tenho uma abordagem de que este planeamento tem que ser partido às postas, como eu disse há bocado. Eu estar a dizer que há bocado comentei vagamente isto. Nós temos que, daí a tal abordagem científica, eu tenho que perceber, ok, qual é que é as várias peças que me trazem valor. E partir aquilo tudo às peças. Se calhar, eu em vez de começar por um site que me permite vender tudo, vou só começar por um site que me permite apenas consultar os produtos que eu tenho, ser apenas um catálogo. E depois, então, a seguir, permitir encomendar. Estou a dar um exemplo, como podia ser outra coisa qualquer. O importante é eu conseguir partir as coisas às postas e pensar assim, ok, destas postas todas, qual é que me traz mais valor imediato? É esta. Então vou avançar com esta e não com as outras. E depois de avançar com uma, eu tenho 2 grandes vantagens. Uma, vou poder validar a minha hipótese. Eu pensei que este é o caminho, então vou experimentar com uma parte mais pequena e então experimento, testo e vejo com o feedback que tenho dos clientes ou dos operadores, ou seja lá conforme a parte da transição digital que eu estou a fazer, vou ver se isto funcionou, se estamos aí pelo caminho certo, se não estou aí pelo caminho certo. Não tive que fazer um investimento gigantesco para perceber que afinal não era nada daquilo. Posso fazer aos pouquinhos. Okay? Isto é uma das grandes vantagens. Outra vantagem é eu consigo planear, ou seja, consigo trabalhar num espaço de tempo mais curto e consigo planear a construção daquela peça sem ter que perder imenso tempo a analisar e a preparar as coisas. E este tipo de abordagem, para mim, é realmente o que faz a diferença no planeamento e implementação dos processos de transformação digitais. Eu não posso querer fazer tudo de uma vez. Tenho que fazer uma parte de cada vez. Uma lógica ágil e ao mesmo tempo evolutiva. Exatamente, é isso mesmo. E desta maneira eu consigo ver resultados mais cedo, consigo ajustar a minha direção e o meu caminho, consigo chegar ao fim com uma coisa que é mais verdade ou mais parecido com aquilo que eu quero, porque fui ajustando ao longo do caminho. Consigo decidir cancelar alguma coisa que não está a correr bem
porque o investimento também não foi gigantesco. Não não fiz um investimento gigante para depois chegar ao fim e saber que não. Posso chegar ali, olha, afinal não era por aqui. Cancela já isto e vamos por outro caminho. E isto não impede, não mata a minha empresa. Enquanto que se eu puser a minha empresa num projeto megalómano, posso matar a minha empresa, só por causa disso. E esta forma ágil, como o Guilherme estava a dizer, de trabalhar, isto tem muito a ver com aplicação à lógica empresarial daquilo que se faz já há muito tempo na área do desenvolvimento de software, são lógicas ágeis, metodologias ágeis de trabalhar, é uma daquelas coisas que pode realmente melhorar a forma como as empresas implementam os processos. Mudanças de processos tem que ser uma coisa ágil, que cada vez o mundo é mais rápido, é mais depressa, e se calhar daqui a 6 meses aparece uma ferramenta nova, uma solução nova de transformação digital que eu tenho que agarrar. E torna a nossa obsoleta, aquela que estamos a implementar. E eu tenho que ter agilidade para conseguir ir agarrar e conseguir ir atrás. E nós conseguimos ter as nossas empresas preparadas para esta agilidade, é realmente muito importante. Francisco, já vamos aqui uns minutos para lá da hora. A conversa está sem dúvida a ser muito interessante, mas eu também não o posso deixar ir embora sem poder dar aqui uma última nota à nossa audiência, porque é sempre aquela mensagem final que fica. Para aqueles que nos estão a ouvir, Francisco, qual é que seria a última recomendação que deixaria para estas pessoas que estão agora neste caminho das pedras a atravessar esta lógica da transformação digital? Exato, Guilherme. Pronto, por um lado há uma questão que há precisamente pessoas que estão em estágios diferentes. De certeza que há aqui nesta audiência pessoas que estão em estágios diferentes, no mercado há pessoas que estão em estágios diferentes, portanto percebam em que estágio é que estão, percebam onde é que estão, e em função do ponto em que estão, vão à procura das ferramentas e da informação e do conhecimento necessário para esse estágio. Se vocês ainda não perceberam bem o que é isto da transformação digital, então vão à procura do que é a transformação digital. Se vocês já têm áreas que identificaram que querem realmente implementar nas vossas empresas e querem transformar nas vossas empresas, então vão à procura de ferramentas e parceiros para implementar essas áreas específicas. Portanto, percebam antes de mais, reconheçam em vocês mesmos qual é que é o estágio em questão. Depois, é preciso uma abordagem ambiciosa, ou seja, nós temos que ter uma perspectiva de que as coisas não são estáticas e nós temos que temos que juntar duas coisas, e esta para mim é uma das principais questões. O valor da nossa empresa foi feito com a nossa ideia, o nosso conhecimento e a nossa experiência, e isso não se pode perder. E quando nós estamos a falar de transformação digital, de implementar novas ferramentas, de mudar radicalmente, por vezes, partes da nossa empresa, não estamos a falar nunca, jamais, de vocês perderem o vosso conhecimento, a vossa experiência, aquilo que fez da vossa empresa uma empresa competitiva. Nem pensar, vocês têm que trazer isso para a transformação digital. Vocês têm que pensar, ok, o que é que me diferencia a mim como empresa? O que é realmente diferente? E então como é que eu trago isto para as minhas ferramentas de transformação digital? É a forma como eu entrego, é a forma como eu desenho, é a forma como eu vendo, é a forma como eu comunico. É um produto totalmente diferente, então a diferença desse produto tem que estar espelhada em todos os meus processos. Portanto, não percam, não pensem que, ok, estávamos a fazer tudo mal e agora é que vamos ter que fazer uma coisa bem. Não é assim. A vossa experiência e o vosso conhecimento é absolutamente essencial, e é isso que vocês têm que trazer para cima da mesa quando pensam exatamente em abordar esta parte da transformação digital. E depois, finalmente, é aquilo que eu já disse várias vezes, é começar aos poucos. Não pensem em mudar tudo. Escolham uma área, escrevam no papel as várias áreas que podem haver. Eu referi aqui algumas. Colaboração, partilha de conhecimento, retalho online, fintechs ou pagamento, etc. Integração com serviços de fornecedores e clientes, do género integrar automaticamente serviços deles, importar catálogos, enviar faturas eletrónicas, ou seja, coisas deste género. Aquilo que eu costumo chamar data-driven businesses, ou seja, vejam que dados é que vocês têm, a quantidade de dados que vocês têm e como é que podem tratar os vossos dados.
se vocês têm muitos clientes, se calhar podem segmentar os vossos clientes e avaliar os vossos clientes e saber como é que eles estão divididos. Se vocês têm muitos artigos, têm um catálogo muito grande de artigos, podem avaliar os vossos artigos, quais é que são os artigos que realmente interessam, quais é que não interessam, mas isto de um ponto de vista científico com dados. Há também muitas ferramentas para trabalhar os dados. É também uma das partes da transformação digital. Portanto, há aqui várias áreas que vocês têm que conhecer e escolher. Portanto, era principalmente isso que eu diria. Gostava também já agora, há aqui 2 ou 3 perguntas que podemos se calhar endereçá-las assim muito rapidamente. Há aqui uma pessoa que pergunta... Força, Guilherme. Estava a dizer, em 30 segundos tivemos essa oportunidade. Isso, só 30 segundos. Portanto, há aqui uma pessoa que pergunta se há algum setor ou tamanho de empresa que presta mais atenção à implementação de tecnologia ou de transformação digital, ou seja, que já esteja naquela fase 3 dos exploradores, dos implementadores que eu referi. Eu diria que a coisa é muito variada. É evidente que os empresários mais jovens, as empresas mais jovens e as empresas mais pequenas estão mais atreitas à transformação digital. Porque é mais fácil. Para elas, estão mais conscientes. Mas isto não quer dizer nada. Isto não quer dizer que as empresas maiores ou as empresas em que os empresários vêm mais da velha escola, como nós costumamos dizer, não quer dizer que essas também não estejam perfeitamente disponíveis para isto. Agora, se eu tivesse que identificar uma área, claro que startups, empresas de jovens, é óbvio, é evidente que estão mais preparadas e mais atreitas a isto. Não vou negar isso, mas não podemos esquecer as outras, nem pouco mais ou menos, porque o nosso tecido empresarial é feito de todas e todas elas são importantes. Há aqui outra pessoa que pergunta se temos estudos para demonstrar a rentabilidade dos investimentos em tecnologias digitais. Existem muitos estudos, nós temos alguns também. Nós fizemos o ano passado, fizemos um estudo muito engraçado com o Expresso, em colaboração com o Expresso e com a Universidade Nova, e fizemos um estudo que nos deu, inquirimos imensos empresários em Portugal e tentámos perceber quais é que são as áreas, quais é que são as dificuldades. Esse estudo está disponível, vocês podem procurar Estudo Expresso PHC, e esse estudo traz imensa informação sobre isto que está aqui a ser dito. Qual é que é o ROI destas coisas? Porquê é que eu não posso ficar para trás? Quanto dinheiro é que eu perco? Ou qual é que é a confiança dos investidores portugueses nestas áreas? Todos esse género de informações estão lá nesse estudo, e vejam, procurem este estudo porque ele traz realmente muita informação. Nós patrocinámos este estudo, mas sinceramente o estudo não vende a PHC, nem pouco mais ou menos. O estudo é apenas uma fotografia da transição digital no país. E nós apenas patrocinámos precisamente porque nós sabemos 2 coisas. Uma, se o mercado estiver disponível para uma transformação digital, a PHC vai ganhar também. Portanto, isso é uma coisa evidente. Por outro lado, nós ganhamos imenso ao longo dos anos, a PHC tem 30 anos, ganhamos imenso no nosso mercado e também temos uma vontade de devolver ao mercado tudo aquilo que o mercado também nos dá. E queremos ajudar as empresas, ajudar as pessoas a trabalharem melhor e mais felizes, porque nós acreditamos que a felicidade dá dinheiro, também é um dos nossos motos, portanto queremos fazer isso. Aconselho também o estudo, já tive a oportunidade de o ver, e sem dúvida é muito interessante perceber, porque é efetivamente o que Francisco diz, uma fotografia ao estado da nação, se assim podemos dizer. Pronto, acho que chegamos aqui aliás, já ultrapassamos o tempo limite e tenho a certeza que poderíamos continuar aqui uma excelente conversa, porque o Francisco tem muita experiência e tem muito know-how para nos passar relativamente a este tema. Queria agradecer a presença de todos neste café, em especial ao Francisco e à PHC de se terem disponibilizado a nos transmitir algum do conhecimento que têm acumulado ao longo destes 30 anos, e dar nota que o Café Digital continuará em setembro com mais especialistas, como o caso do Francisco, para nos dar nota de boas práticas e de por onde é que devemos começar a olhar efetivamente para a transformação digital. Muito obrigado a todos, muito obrigado Francisco novamente, e continuação de um excelente dia.
Obrigado a todos também, obrigado Guilherme, obrigado à Aquatec, obrigado ao Paulo e à Universidade de Évora. Foi realmente muito interessante, eu gosto muito de partilhar estas coisas com toda a gente. Espero que tenham tido um bom pequeno almoço hoje e sejam todos muito bem-vindos à House of Digital Business, que é a nossa nova casa. E como eu estava a dizer, sejam bem-vindos. Obrigado.